Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Jornalismo de primeira linha. Rádio Fatos. Mais uma vez o Brasil se manifestou de norte a sul com panelaços e buzinaços no momento em que o PT iniciava o seu horário político na televisão. Foi registrado em todas as localidades que as manifestações ocorreram em todos os bairros e não apenas em bairros considerados elites, como costuma dizer o PT. Este é o tema do comentário de hoje do Alamar Regis. Alamar. É verdade, Nira. Eu fiz questão de registrar isto aqui em São Paulo, onde eu resido, que é a maior cidade do Brasil, cidade termômetro do país, já que aqui reside gente oriunda de todos os demais estados. Fiz questão de subir no topo do edifício onde moro, que fica numa parte alta, com uma excelente visibilidade, que permite filmar uma área enorme da gigantesca São Paulo e filmei com boa qualidade de imagem. Impressionante a quantidade de edifícios com as luzes dos apartamentos piscando de todos os lados. Além da zoada que foi feita com os panelaços, os buzinaços e até fogos de protestos. O Jornal Nacional da Globo foi muito resumido ao registrar os panelaços ocorridos nas diversas capitais. Em São Paulo, por exemplo, ela só colocou uma imagem de um apartamento com rede de proteção e fez referência aos bairros do Morumbi, Higienópolis e mais uns dois, citando as regiões Sul e Central, mas as manifestações ocorreram em todas as regiões da cidade. Digo isto porque o PT tem mania de dizer que somente as tais elites e burguesias se manifestam e fazem protestos, o que é uma mentira. Moro em um bairro da zona norte da cidade, que é um bairro de classe média. Não é da chamada classe A, muito menos de elites e burguesia. A manifestação foi total. E mesmo antes do Lula e da Dilma começarem a falar, a barulheira já começava e estava ensurdecedora. Sabemos que o PT já está esfacelado, já está destruído e não foi destruído por nenhuma oposição e muito menos pelo PSDB, que ele considera o grande demônio do Brasil. Pelo contrário, foi destruído por ele mesmo. Nunca o Brasil teve uma oposição tão boazinha com o governo como foi esta, durante os 13 anos de PT no comando do país. PSDB, DEM e esses outros partidos aí chamados de oposição foram uma mãe para o PT. Totalmente o contrário do que foi o próprio PT no tempo em que foi oposição ao Collor, ao Itamar e ao Fernando Henrique Cardoso. O PT sempre foi implacável, gente. Sempre foi intolerante, votou contra muitos projetos criados pelos outros governos e que depois ele terminou fazendo quando no governo. O PT, como oposição, foi o partido que mais pressionou pelo impeachment do presidente Collor e não admitia naquele tempo que aquele seu ato de lutar pelo afastamento de um presidente da República era golpe e coisa de elite, como afirma hoje, muito menos da imprensa. Hoje, 6 de agosto, as pesquisas mostraram que a reprovação do governo do PT passou de 71%. Veja bem, gente, recorde, 71%. E apenas 8% do povo brasileiro ainda acha que o governo Dilma é bom. Veja o nível da inteligência desses 8%. Ao mesmo tempo, também hoje, o governo teve uma derrota humilhante no Congresso Nacional, quando até os seus próprios deputados votaram contra ele, gente. Apenas 3 deputados petistas, só 3 votaram a seu favor. No mínimo deve ter sido o José Guimarães, aquele lá do Ceará, aquele, o famoso dos dólares na cueca. E aquele outro semi-analfabeto que veio do Acre, o tal Cibá Machado, que eu não consigo entender como é que o pessoal do Acre colocou o indivíduo daquele absolutamente despreparado a representar o Estado no Congresso Nacional. Mesmo assim, ainda me aparece o ator José de Abreu, um artista consagrado no país, para queimar o seu nome, dizendo aquele texto decorado que fora convidado a representar no horário político do partido. Eu não sei como é que pode, diante de tantas evidências, ainda aparecerem petistas se fingindo de cegos, com essa conversa fiada de que o partido é vítima da oposição, da imprensa e das tais elites. Isso não cola mais, gente. Dia 16 de agosto, o Brasil terá uma nova manifestação, que acontecerá em
todo o território nacional, do mesmo jeito que este panelaço aconteceu hoje em todo o país. 71% do Brasil hoje não apoia o PT. Só quero ver se o Sérgio Manberti, o José de Abreu e outros atores petistas contratados vão continuar com o ridículo de continuarem dizendo que nas manifestações de rua só tem elites e burgueses. A edição desta sexta-feira do Jornal Rádio Fatos fica por aqui. Abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Teremos um novo encontro na segunda-feira, neste mesmo horário, para deixar você muito bem informado. Um ótimo final de semana e até mais. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.